Olá, bom dia, pessoal. Como vocês podem observar, hoje eu não estou com vocês aqui ao vivo, porque eu tive um imprevisto inadiável, então deixei a live aqui gravada. Esse mês aqui na TV o assunto é autoconhecimento. E é muito interessante, porque quem acompanha aqui nossos programas desde o início, eu comecei aqui na TV falando sobre muita coisa de ousadia. Eu encaro que essa ousadia é a energia que faz eu virar a chave, sabe? De eu sair dos meus esconderijos e ousar ser quem eu sou, ousar realizar meus sonhos, ousar muita coisa, né? E lá, numa das primeiras lives, eu falei sobre ouse ser você. E uma das coisas que eu trouxe na época foi a lenda do Buda dourado. E eu quero fazer aqui, novamente, a menção a essa lenda. E que, na realidade, não é nem uma lenda, é uma história. Você conhece a história do Buda dourado? Então vou te contar. Bom, era uma vez uma estátua de um Buda, uma estátua bem grande de um Buda. E essa estátua parecia ser uma estátua de concreto, de cimento, de argamassa, como todas as outras comuns. Ela fica num mosteiro, se não me engano, em Bangkok. Tá? É verdade. Isso não é, por isso que eu falei, não é uma lenda, é uma história. Mas qual é a verdade por trás daquela estátua, daquele Buda dourado, que é chamado de Buda dourado? Ele não era de concreto, de argamassa, gente. Ele era um Buda de ouro, um Buda dourado. Só que aquele mosteiro, aquele local, esteve durante um período invadido por inimigos, houve, né, um problema de uma guerra, e os monges tiveram medo que os inimigos roubassem a estátua do Buda por conta do ouro. Então, eles disfarçaram o Buda com uma argamassa, fingindo que era uma estátua comum de pedra, de argamassa. Até que um dia, depois de muitos anos, a história foi esquecida. Ninguém mais sabia, porque os monges que sabiam que aquilo havia sido criado, eles não estavam mais lá. Então, ninguém sabia. Para o pessoal do mosteiro, aquilo era um Buda, uma estátua de um Buda comum. Até que um monge esbarrou e quebrou parte, lascou parte da argamassa do concreto, né, que estava revestindo ali, e apareceu o dourado. E os monges começaram a tirar toda aquela argamassa e descobriram que, na realidade, aquele Buda era um Buda todo de ouro. Qual é a moral da história? Será que a gente anda se escondendo? Com medo dos inimigos, medo de algumas coisas, e aí a gente vai colocando camadas e camadas, camadas e camadas, e escondendo quem nós somos, perdendo a nossa verdade, a nossa essência. Que trabalho nós precisamos fazer para removermos todas essas camadas e voltarmos para a nossa essência, o nosso Buda dourado? E isso tem tudo a ver com autoconhecimento. Todos os lugares que a gente se escondeu, todos os lugares que nós deixamos de ser quem nós éramos, fingindo quem não éramos, para agradar, para conseguir lidar com determinadas situações e perdendo a nossa essência. E eu achei isso muito interessante, porque foi realmente uma das primeiras lives aqui no canal.
falando do ouse ser você e o seu Buda dourado. E esse mês estamos fechando um ciclo, é o fechamento desse ciclo combinado aqui, falando de autoconhecimento. E eu me dei conta, eu falei, gente, tô voltando, né, ao Buda dourado. Então já vamos começar essa live com isso. Onde é que está o teu Buda dourado? Você tem se escondido? Eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Vocês sabem que eu gosto de ter uma apresentação. Por várias razões. Uma, porque eu trabalho com treinamento há muito tempo. E eu sei que quando você... para algumas pessoas, é mais fácil absorver o conteúdo só me escutando. Outras pessoas, quando vem uma imagem, uma frase, ajuda a conectar e absorve mais conteúdo. Então, eu procuro aqui entregar um conteúdo que possa abraçar um maior número, né, um maior número de pessoas. Então, descubra o poder do autoconhecimento, é a nossa live de hoje. O nosso Buda dourado, que foi a história que eu acabei de te contar. E vamos aqui para algumas definições, algumas coisas para nortear o nosso papo. Autoconhecimento, gente, olha, significa conhecimento de si mesmo, das próprias características, sentimentos, inclinações, motivações, valores e por aí vai. Autoconhecimento, então, nada mais é do que consciência que temos de nós mesmos, não é isso? Ou seja, é olhar para você, é o ato de olhar para si mesmo. E a partir daí você consegue começar a se analisar, a entender alguns comportamentos, algumas reações emocionais. Por que você se sente inseguro em algumas situações? Por que em algumas outras situações você sente o seu peito quentinho? O que está acontecendo ali? Então, o autoconhecimento vai ser esse pontapé inicial. Nós veremos várias dessas situações aqui na live que a gente vai estar conversando. Mas gente, já vamos lá, é o ponto de partida, tá? Não existe sucesso sem autoconhecimento. Se você não está de olhos bem abertos. Quando você fala em autoconhecimento, geralmente as pessoas falam de personalidade, talento, valores, propósitos, objetivos. Algumas pessoas trazem uma outra visão, complementar, mas nem todos. E aí eu estou falando das nossas crenças, os programas, que é o nosso mindset, os nossos medos, a nossa tagarelice mental. Isso também é autoconhecimento. Qual é aquela vozinha que fica no nosso ouvido falando, que fala aí para você que isso não é para você, que não é a sua vez, que você não vai dar conta. Ah, esquece que não é para você. Quando é que você vai parar de ouvir essas vozes? Porque elas, no fundo, estão fazendo a sua autossabotagem, não é? No que você se sabota? Autoconhecimento. Ele é que vai fazer toda a diferença para que você comece a mudar a sua vida. Vamos aqui comigo passo a passo. Eu sei que muitos parceiros têm entregue produtos falando sobre autoconhecimento, aqui, lives. E a gente pode estar abordando coisas muito parecidas, mas cada um com o seu jeitinho. Então, fica aqui, que pode ser que o meu jeitinho te dê alguma luz. Qual a importância, gente, desse autoconhecimento? Quando nós temos a percepção dos nossos, o que a gente... limites. Quais são as minhas armadilhas? Onde eu fico fragilizada? Onde eu estou cheia de coragem? Quando eu conheço tudo isso, eu posso gerenciar, eu posso prever alguns comportamentos meus. Como eu vou funcionar em algumas situações. E aí, desse modo, eu vou criar um repertório rico para lidar com várias situações da minha vida. Olha como é importante eu ter o autoconhecimento. Senão a gente
faz escolhas que são um tiro no pé. Sabe, escolha tiro no pé. Estou escolhendo algo que vai me fazer infeliz e, meu Deus, eu fui lá e escolhi aquilo. Porque eu não me conheço. Nesse processo de autoconhecimento, eu quero também trazer para vocês aqui a importância do feedback nesse processo. É fundamental. É autoconhecimento, sim, eu conhecer mais a mim mesmo. Mas vocês vão observar aqui que tem partes de mim que eu não tenho a visão. E o feedback do outro vai me ajudar. Vocês conhecem a janela de Johari? Janela de Johari é essa ferramenta que divide o nosso eu, vamos chamar assim, em 4 partes. Existe o eixo do eu, o eixo do outro, e a parte do que é conhecido, reconhecido, e o que é desconhecido. O eu aberto é uma parte minha que todo mundo conhece. Eu conheço. E vocês também observam. Isso é claro, todo mundo sabe. Não existe dúvida. Esse é nosso eu aberto. Existe uma parte que eu botei ali de top secret, que é o eu secreto. Eu sei que sou assim, mas eu não mostro isso para ninguém. Eu escondo. Quando eu dou treinamento de técnica de apresentação, que é um dos treinamentos que eu dou até no mundo corporativo, para altos executivos e tudo, e quando eu comento que eu sou uma pessoa tímida, eles, mas não é, você. Eu sou uma pessoa tímida. Só que eu consegui trabalhar essa minha característica, me conheci, sei que sou, trabalhei essa minha característica a um ponto que eu consigo mantê-la de uma forma que, na hora que eu preciso entrar e dar um treinamento, fazer, eu faço. E as pessoas nem sabem que eu sou. É secreto. Tem o eu cego. O eu cego, eu desconheço, mas todo mundo observa. Eu, quando fico nervosa, eu conheço pessoas assim. Quando ficam nervosos, eles ficam com uma fala dura, agressiva, sabe? Uma pessoa insuportável. Mas ele mesmo não se dá conta disso. Eu já fiz coaching com uma pessoa que ele falava, não, Vânia, eu não sou assim. Os outros é que são frescos demais. Tá bom, é. Ele não reconhecia. Foi trabalhoso até que ele tivesse esse reconhecimento. Que tinha uma característica, uma faceta dele, que os outros observavam, menos ele. Como é que eu vou descobrir isso? Feedback. Só com feedback, gente. Sem o feedback, eu não vou saber. E existe o quarto, que é o eu desconhecido. Esse eu desconhecido, eu desconheço, os outros desconhecem. Mas em determinadas situações, isso aflora. E todos nós ficamos, como a pessoa fez isso? Fulano é tão zen. Como é que... Pois é, como é que fez? Eu já preguei uma porta, eu já contei essa história aqui em algumas lives. Eu já preguei porta. Eu não conseguia discutir com a minha ex-cunhada na época, eu pedia para ela me devolver a minha chave, ela não devolveu, lá. Não vai devolver? Tudo bem, peguei prego e martelo e preguei uma porta. Eu, essa pessoa tão zen, com essa vozinha aqui, pois é. Foi surpresa para ela e foi surpresa para mim. Mas foi um presente. Porque ali eu reconheci que eu precisava olhar profundamente para esse meu aspecto.
controle das minhas emoções, lidar com a minha raiva, saber ter uma conversação, negociar, coisa, gente, que eu não sabia. Então, foi uma catástrofe? Foi. Foi vergonhoso? Foi. Mas foi um presente, porque ali foi um pontapé para eu começar a mudar um monte de coisa na minha vida. Para que eu pudesse abraçar outras partes de mim. A minha jornada começou com a psicologia. Mesmo eu, desde criança, sendo vidente, desde os 16 anos, eu jogando baralho cigano, eu tinha uma resistência para entrar para essas áreas, sabe? Eu tinha uma resistência. Eu acabava não me abrindo para isso. Eu negava, eu queria que fosse algo pela ciência. E depois, quando eu fui trabalhar com vidas passadas, eu vi que eu fiz isso em várias vidas, tá? Mas eu consegui fazer um resgate aqui. Hoje eu não nego nada, eu não nego. Existe um lado da nossa psique, então existe um lado que tem que ser trabalhado terapeuticamente, existe um lado da energia, que as ferramentas energéticas são fantásticas, eu trabalho com muitas. Eu dou cursos de DNB, mesa quântica, Shambhala, trabalho com muitas coisas diferentes. Mas trabalho com toda a parte terapêutica também. Só que não as terapias ditas convencionais, né? Eu vou trabalhar com ferramentas de autoconhecimento, renascimento, Luiz Rey e outras, né? Mas hoje eu não nego nada disso. Eu consigo reconhecer e juntar tudo para trazer o melhor para o meu cliente. E esse melhor foi possível pelo meu autoconhecimento e também favorecendo que as pessoas façam a sua jornada, né? Então, a janela de Johari, ela é muito interessante, a gente fala muito sobre isso nas empresas, porque o feedback nesse momento todo, voltando aqui, gente, é fundamental. Eu não vou ter visão desse eu cego de jeito nenhum. E falando do eu secreto, se eu não desenvolvo minha segurança, minha autoestima, eu não me abro para os outros me conhecerem. A fragilidade, eu não vou poder, como eu vou mostrar frágil? Eu não vou querer me mostrar frágil. Quem disse que é fragilidade, né? Mas eu rotulei de fragilidade. Então eu não me abro. E é muito importante o quê? Que o processo seja um processo de autoconhecimento com uma certa estrutura, com apoio. As pessoas falam muito, né? Virou meio moda, sem forma, sem estrutura. Tá, ok. Isso é quando eu estou falando de infinitas possibilidades, porque quando você fala de uma ferramenta, de um trabalho, ele tem um formato, não tem? Todos eles têm. Com coisas que podem fazer, que não pode fazer. Então, sim, existe um processo estruturado. O risco de você fazer um processo sem um apoio, sem uma estrutura, é você, por exemplo, eu já atendi pessoas que começaram a fazer um trabalho de despertar da Kundalini e acabaram tendo um desequilíbrio psíquico e ter que fazer tratamento mesmo psiquiátrico, que destrambelhou. Pessoas que fizeram regressão e não conseguiram fechar o looping direito para voltar. Então, voltou com o looping aberto. Então, o processo ele tem que ser sério, apoiado por alguém experiente. Isso faz muita diferença. Para que você faça uma jornada segura, sabe? E por que esse conhecer é tão poderoso, gente? Olha,
colabora com a melhora da definição dos nossos objetivos. Onde você quer chegar? E por que você está escolhendo isso e não aquilo? Autoconhecimento. Ou você está escolhendo isso aqui porque todo mundo está escolhendo aquilo ali? Eu caí numa armadilha assim, não faz tanto tempo. Está todo mundo escolhendo, vai ser bom, deve ser bom, deve não sei o quê. E não era o que eu deveria ter feito de escolha, sabe? Apesar de tanto autoconhecimento, eu ainda dei esse escorregado. Então, é importante que a gente se mantenha sempre atento. Vai permitir também a descoberta das nossas forças e desafios. Ajuda na escolha da nossa profissão, rumos de carreira e relacionamentos. Eu fui noiva 5 vezes. Me lembro que um desses noivados, nós terminamos, faltavam 20 dias para o casamento. Eu me lembro que aconteceu uma coisa naquele momento, que eu parei, olhei para aquele relacionamento de 8 anos já. Falei, não é isso que eu escolho para minha vida. Eu não nasci para ser esposa de, viver uma vida em função de. Não é para mim. Eu amava a pessoa? Sim. Mas aquele relacionamento ia me fazer feliz? Não. Não ia. Chorei muito, esperneei, passei mal, mas rompemos. Porque eu tinha clareza. Também ele vai trabalhar na melhora da nossa autoestima e gestão da nossa emoção. Favorece as escolhas conscientes da nossa vida. Eu estou fazendo escolhas a partir do quê? Expande a nossa mente. Ter uma mente mais aberta para explorar as novas experiências, sensações, se conhecer melhor. Gente, isso aqui sim, infinitas possibilidades. Nesse momento o que pode ser? O que posso fazer? Qual posso ser meu próximo passo? Tudo bem, vou explorar. Abrir essa consciência. E é o autoconhecimento que traz isso. Senão, novamente, a gente está indo pelo autoconhecimento do outro. Ou seja, não é nosso. E essa jornada traz para a gente a coragem de correr riscos. O que você está escolhendo para a tua vida? Você vai ter coragem para correr esses riscos? Para escolher que você vai seguir o plano A e não o plano B? Que você vai investir aqui em algo que você... Puxa, mas você vai fazer? Eu tenho uma carreira bastante sólida no mundo corporativo, tá? Muito sólida. De muitos anos de experiência, trabalhando em grandes corporações. Hoje em dia, eu presto serviço há mais de 20 anos para uma das maiores empresas de telecom do mundo. Eu tenho uma carreira muito sólida. Todo o meu trabalho fora do corporativo é essa área do ouse. Por que eu não posso ousar e fazer aqui fora coisas tão grandiosas quanto eu faço lá dentro? Porque eu não posso levar para as pessoas a jornada que me tornou na pessoa que eu sou, para que elas também trilhem o seu próprio caminho. Por que eu não posso compartilhar tudo isso? Porque eu não posso ser tão grande aqui fora quanto eu sou lá. É risco. Quando eu aceitei e entrei para a TV, né, foi um risco. E estávamos entrando num time com pessoas que quase todas tinham as mesmas ferramentas. Como você vai se diferenciar ali?
Eu trabalho com grupos de mulheres, eu faço mentoria de grupo de mulheres para liderança e dadadá. Selma trabalha com grupo de mulheres. Eu fiz formação em terapia transgeracional, que trabalha com ferramentas muito parecidas com o que Jaira usa. Ops, estou eu lá. Ah, eu fiz curso de neurociência. Rodrigo, você trabalha com neurociência? Ah, eu fiz... Você tem que procurar o que tá. Eu vou topar esse desafio. Vou entrar aqui. Qual é a minha linha que eu posso trazer e que seja algo diferenciado, né? Que seja meu, vamos chamar assim. E aí eu fui trabalhando nisso, né? Fui para mais uma formação, que é a da Luísa, né? A de facilitadores e a de coaching. E eu faço a escolha hoje de trazer para vocês e para o digital mais desse conteúdo da Luísa. Estou trabalhando agora bastante para montar a jornada dos 21 dias de transformação, que são pequenos exercícios todos os dias, com meditação. É um trabalho lindo, que é um primeiro contato que as pessoas podem ter com o método. Que a pessoa vai entrar num método, né, investir muito mais alto. É um primeiro contato para que você... Estou trabalhando para montar isso. Gente, eu podia estar trabalhando lá no corporativo, no que já está certo, já está dando certo, lá já dá certo. Mas não, eu estou arriscando e ousando aqui. Mas eu confio em mim, no que eu posso entregar, no que eu posso contribuir. E só porque eu me conheço. Só por isso. Caso contrário, meus amores, eu estaria ainda lá. Na verdade, se eu não me conhecesse, se eu não confiasse em mim, eu talvez ainda trabalhasse de carteira assinada nas empresas. Eu não teria, em 98, pedido demissão de uma grande corporação para empreender, para montar um negócio. Eu já fiz várias transições na minha vida. Até esse é um outro ponto, né, que eu pretendo trabalhar, que é essa coisa do propósito, transição de carreira, né? Eu já fiz várias transições, todas com muito sucesso, funcionando bem, planejamento, tudo. Então, por que eu não posso usar? Eu uso. Com esse autoconhecimento, você pode definir melhor onde você quer chegar. Qual é o teu propósito? Nós já tivemos live sobre propósito aqui, não é? Então, vai lá. E no meu canal do YouTube tem uma live que fala sobre o método Ikigai, que é um método de você analisar propósito. Bem interessante. Imagina o seguinte, eu me conheço profundamente. Então, eu sei aonde eu estou e eu sei onde eu quero chegar. Fica muito fácil traçar metas ali. Qual vai ser meu primeiro passo? O que é meu segundo passo? O que eu vou fazer? O que só depende de mim? O que depende apenas de eu trabalhar meu modelo mental? O que depende de eu ter uma ação real? Tá? Tudo isso funciona melhor se eu tenho autoconhecimento. Porque senão, olha, eu não sei onde eu estou, vou chamar o Uber para me pegar. Mas onde você está? Não sei. E você quer ir para onde? Não sei. Tem como o Uber me pegar se ele não sabe onde eu estou e não sabe para onde eu vou? Autoconhecimento. Aonde você vai querer estar daqui a 5 anos? Isso é um objetivo. E para lá você vai ter pequenas metas que vão ser esses pequenos passos. Só que tudo isso só vai fazer sentido se o pano de fundo seja esse profundo mergulho em você. Olha a importância do autoconhecimento. Considerar a opinião dos outros é muito importante.
mas tome suas próprias decisões. É a nossa vida. Não podemos botar a culpa depois em ninguém. Eu escolhi. Se eu escolhi fazer isso, o risco era meu. Eu analisei, eu ouvi as opiniões, eu fiz tudo. Eu criei um método de tomar uma decisão e escolhi. O autoconhecimento, isso é muito importante. As pessoas vão te falar muita coisa. Muitas vezes as coisas fazem sentido. Em outras, não. Ela está te vendo pelos óculos dela, carregado das histórias dela. Mas, sem dúvida, algo em você fez com que ele visse daquele jeito. Então, neste momento, eu vou para a minha pergunta. O que eu fiz que faz o outro me ver assim ou assado? Mas eu não sou assim, mas ele está me percebendo assim. Então, esse comportamento está passando uma mensagem equivocada. Eu estou me conhecendo. Olhando profundamente para mim. Como praticar esse autoconhecimento, esse grande mergulho em si? Gente, tem várias ferramentas. Quem está na universidade, quem é aluno da Universidade da Consciência Expandida, esse mês eu vou dar aula lá na universidade falando sobre um kit de ferramentas para ajudar no autoconhecimento. Ferramenta é tudo? Não. Mas ajuda em algumas situações. Para você conhecer algumas características. Conhecer os seus sabotadores, conhecer os seus valores pessoais, conhecer o seu estilo de personalidade, conhecer os seus desafios, suas fortalezas, conhecer. Tem ferramenta para tudo isso. Em coach, nós trabalhamos muito com isso. Em alguns processos terapêuticos, também trabalhamos com isso. Então, é uma boa parte. Mas existe métodos como o da Louise, também que ajudam. Aí a Louise, ela já vai olhar para esse nosso lado, que são os nossos modelos mentais, as nossas crenças, os traumas, as historinhas que a gente está contando, a nossa criança ferida, a nossa raiva. Qual é a tua crença com relação a sucesso? A Louise, ela é conhecida como uma das maiores autoras de autoconhecimento do mundo. Mais de 27 livros escritos. A grande pegada dela não era um trabalho terapêutico. O tempo inteiro ela falava que era autoconhecimento, autodesenvolvimento. É acreditando que nós temos condições, a partir de um método, nós temos condições de fazer esse olhar. E era isso que ela apoiava as pessoas. E é isso que a formação nos ensina, né? Para que a gente faça essa jornada amorosamente. E aí a gente entra até no comentáriozinho da live do final do mês, né? Adianta autoconhecimento sem autoamor, né? Será? Eu não creio. Senão eu vou me martirizar em praça pública. E as consequências de um baixo nível de autoconhecimento? Eu não me conheço. Em geral, gente, vamos lá. Eu vou fazer péssimas escolhas na minha vida. Eu vou escolher trabalhos que eu nunca deveria ter posto os pés ali. Eu vou escolher os relacionamentos mais miseráveis. Os amigos que são traidores. Eu vou escolher tudo que não me serve.
Então, aqui eu trago, olha, as pessoas que conhecem pouco a respeito de si podem se tornar incapazes de lidar com determinadas situações e pessoas. São pessoas com elevado nível de estresse e ansiedade. Elas não têm o discernimento para escolher. Por isso que escolhem tudo que eu comentei. E muitas vezes elas podem acabar sendo o quê? Manipuladas, conduzidas pelo que o outro diz. Conduzida. Ai, usa tal coisa aqui, tal ferramenta. Existe muito processo que é autoinduzido, vocês sabem. Que as pessoas vão dizer e a pessoa, ela é hipnotizada? Sim. E entra naquela mágica. Um delírio quase que coletivo. E a gente acaba comprando um monte de história que não é nossa. Escolhe fazer coisas, ferramentas, formações que não são para você. Como eu comentei, eu comecei a minha jornada muito na parte da ciência, né, da psicologia. Estudei física quântica, estudei neurociência. Mas foi um período conturbado, porque eu negava muito do outro lado. Mas não tem como negar. Então, hoje, eu abraço as ferramentas energéticas e as ferramentas terapêuticas. Juntas, elas vão empoderar muito mais a gente. No meu ponto de vista, eu não tenho que ter isso ou aquilo. É isso e aquilo, porque eu sou tudo isso. Nós temos uma psique, nós temos um corpo físico, nós temos um corpo energético, um corpo emocional. Uma técnica de autoconhecimento, uma técnica de empoderamento, de processo evolutivo, ele vai abraçar tudo isso. Não feche os olhos para isso. Esteja aberta para conhecer a si mesmo e entender o quanto essas ferramentas todas podem fazer diferença. O autoconhecimento, ele acaba sendo, então, uma habilidade que vai promover o quê? Saúde mental, física, emocional. É o autocuidado. Eu me conheço. Eu sei o que funciona para mim. Então, eu vou escolher. Eu não suporto atividade física. Eu não vou entrar para uma academia pura e simplesmente para ir lá malhar, porque eu sei que eu não vou. Eu tenho que escolher um pilates. Eu tenho que escolher uma dança. Porque a atividade de uma academia, pura e simplesmente lá, puxar ferro, eu sei que traz um bom resultado físico, mas eu não dou conta, porque não é para mim. Eu sei que eu não vou fazer. Assim como a própria yoga é maravilhosa, já fiz e não dou conta. Porque eu sou mais agitada do que aquilo, e ali tenta me desacelerar demais. Eu estou falando de mim, não de ser certo ou errado, mas é o que funciona para cada um. Pode ser que daqui a algum tempo a atividade de yoga vai ser perfeita para mim. Mas na minha jornada, há muitos anos atrás, quando eu comecei a pensar numa atividade física, eu me lembro que eu tinha uma amiga que era tão tímida quanto eu. Aí ela falou, eu acho que eu vou fazer yoga. Eu olhei e falei, eu vou fazer dança de salão. Porque eu queria me desafiar. Na yoga, eu ia mais para dentro de mim, que é legal para o autoconhecimento. É muito legal para o autoconhecimento. Mas, olha esse detalhe que eu ficar... No meu caso, gente, eu estou falando da minha experiência.
eu ficaria mais no casulo. E eu precisava de algo que me provocasse para eu sair do casulo, para eu me relacionar com as pessoas, para eu falar com as pessoas, para eu ter um trabalho ali, né, com o outro dançando, para que eu errasse e todo mundo visse. Eu precisava lidar com meus erros. Então, essa parte eu achei que era muito, muito rica para mim. E por isso eu ia ter um aprendizado enquanto pessoa para olhar para dentro mais na dança do que lá na yoga. Porque eu já sabia que eu tinha aquela característica. Eu queria era trabalhar aquilo, sabe? Então, todo o meu autocuidado caminha para esse lado que combina com quem eu sou. Cabelo liso pode estar na moda, não sou eu, não combina comigo. Hoje em dia está até menos na moda, né? Mas eu muito tempo fui pressionada dentro das empresas porque que eu não alisava, não fazia escova no meu cabelo. Porque o meu cabelo não sou eu. Eu falei, eu não sou uma mulher do liso. Não combinava, não era eu, gente. O meu autocuidado passa por cuidar de um cabelo para mantê-lo saudável, mas ao natural. A cuidar da minha saúde o máximo possível, sem medicamentos, com coisas naturais, com coisas mais... É o meu autocuidado. Cuidar da minha emoção, cuidar do meu físico. O teu autocuidado está ligado ao teu autoconhecimento. Se a gente come o que faz mal, você sabe que faz mal e põe aquele negócio no prato. Em que nível de consciência você está? Você não está escolhendo comer o que é bom para você. Você até sabe, mas não está fazendo a escolha. O que pode significar uma pessoa que sabe que algo não é bom e escolhe mesmo assim? Sei que não é bom, que não vai me ajudar. Vai ser ruim para mim. Mas eu escolho mesmo assim. O que isso significa? São respostas diferentes para cada um, tá? Mas pode ser que significa um eu não mereço, eu tenho que ser punida, eu não me amo. Tem que olhar. E aí a gente volta para o autoconhecimento. Porque eu já sei e faço escolha diferente. O que está fazendo isso aqui? Esse curto circuito aqui? E todo esse processo, gente, ele é um delicioso processo contínuo. É sempre. Então, vamos lá. Eu, com 20 anos, escolhi fazer psicologia. Comecei a me preparar, fiz o vestibular, comecei a faculdade lá, sei lá, uns 22, 23. Fiz uma faculdade, trabalhei para o mundo corporativo, fui fazendo minhas escolhas. Gente, a Vânia, com 23 anos, é igual a Vânia com 60? Claro que não. Eu não sou igual a quem eu era ontem. Dá para ter um processo que não seja contínuo? Em termos de qualidade, nós falamos do método Kaizen, né? Você faz uma melhoria num trabalho, você faz não sei o quê, está tudo rodando, está tudo funcionando, passado um tempo você, ok, vamos reavaliar e vamos ver agora o que pode melhorar. O que a gente pode mudar agora? Está sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando. Chama-se Kaizen. Então, autoconhecimento também tem o Kaizen.
valide todos os anos. Os teus objetivos ainda são os mesmos? Teus interesses são os mesmos? Você é a mesma pessoa? Depois que você vai para um processo... eu fui para o workshop de 2 dias da Luísa, né? É a primeira etapa para depois fazer a formação. Fiz o workshop. Claro que no final de 2 dias de uma imersão de alto impacto emocional, eu já não sou mais a mesma quando eu saí dali. Saí impactada. Então, vamos olhar de novo. É isso mesmo? É o que eu quero? Eu poderia ter saído daquela jornada e falado, amei para o meu trabalho, mas não para eu trabalhar com isso. Eu fui com a intenção de aprender para trabalhar com aquilo e eu poderia não descobrir que eu quero mesmo trabalhar com o Renascimento, com os outros programas que eu estou gravando, que eu estou preparando, com a jornada de prosperidade, eu quero é isso. E não, eu poderia, mas, ou como alguns que vão só para dar o primeiro passo, para cuidar de si, e no final sai dali querendo se inscrever para a formação. Mas é o primeiro passo, né? A primeira jornada de tudo normalmente costuma ser os 21 dias, né, de transformação, que é até um trabalho que eu estou preparando para poder lançar. Então, esses 21 dias seriam um primeiro contato com as ferramentas da Luísa, para que você depois possa ir aprofundando caso o coração peça, né? Mas, para alguns, a pessoa vai, né, direto para um workshop. Então, autoconhecimento, é um RT, é fundamental. Sem ele, a gente escolhe mal. Tudo na vida. A gente se perde no caminho. A gente... aquela coisa, on coton, covô, que eu não sei. Aprofunde o olhar para dentro de você. Escolha as ferramentas, escolha os profissionais para te apoiar e faça a tua jornada. Essa seria a live de hoje para falar aqui sobre a importância, né? Esse poder do autoconhecimento. Olha como ele impacta a nossa vida em tantas coisas. Eu vou deixar o PDF no meu canal do Telegram. O link para o meu Telegram fica no Instagram, na bio do Insta. Eu vou começar a subir lá no Telegram vários PDFs de lives que eu já fiz. Isso é conteúdo que pode ajudar vocês. Você que é terapeuta, que quer trabalhar com algum cliente, tem muito conteúdo já organizado, estruturado, que ajuda você, inclusive. Então, vai lá, pega, vai ficar no canal. Sou Vânia Rigo no YouTube, Vânia Rigo no Instagram. Me achem com facilidade nas redes sociais. Final do mês, estamos aqui e vamos falar sobre adianta ter autoconhecimento sem autoamor? E relembrando, se você está na universidade, desse mês o produto eu vou entregar com muitas dicas sobre ferramentas de autoconhecimento. Um beijo, fique bem, se cuida.